Bom, agora a gente vai ter a palestra do professor Abílio Lemos Cardoso, que é da Universidade Federal de Viçosa. Ele vai falar sobre uma variante da constante de Harbort, a portuguesando. Obrigada, professor. É sua palavra. Obrigado aí. Eu quero, primeiramente, agradecer o convite para dar essa palestra. Parabenizar também os organizadores. O evento está ocorrendo de maneira muito bem organizada, então eles estão todos de parabéns. E eu fico muito feliz de ter uma oportunidade de falar das coisas que eu estudo, né? A gente poder compartilhar com os colegas da matemática os nossos trabalhos, isso é bem legal, e espero que esse evento se repita mais vezes, né? E essa interação entre os matemáticos de Minas Gerais possa cada dia aumentar mais. Tá? O trabalho que eu vou apresentar aqui, ele faz parte de um artigo que eu estou desenvolvendo com alguns colegas, que é o Bavim Moria, o Alan Moura e o Anderson Silva. Na verdade, devido ao tempo, são só 20 minutos, eu não coloquei todos os resultados do artigo, eu vou falar de alguns, vou falar de perspectivas, de coisas que a gente ainda está fazendo. Esse artigo ainda está em preparação ainda, a gente não tem ainda uma versão final, a gente está desenvolvendo ainda algumas coisas, então vou apresentar aqui uma parte, e aí, assim, nas perguntas, eu posso comentar outras coisas relacionadas ao trabalho, mas é um trabalho ainda em andamento, tá? Não está totalmente fechado. Então, a constante de Hilbert, ela foi definida por esse matemático em 1973, baseado num trabalho que a gente considera o trabalho percursor. Deixa eu mudar aqui. Sim. O trabalho percursor dos problemas de soma zero é o trabalho de Edwards-Gisburg-Zieff. Para motivar, a gente vai olhar para essa lista de inteiros aqui, né, que a gente chama de sequência, uma sequência de inteiros, tá? E eu estou me limitando até o 5, porque eu estou querendo olhar módulo 6, então não faz sentido eu pensar em 7, 8, poderia ter o 0, tá? Eu não coloquei o 0, mas isso não tem nenhuma restrição quanto a isso, não, tá? Então eu coloquei esses números aqui, e a pergunta feita por Edwards-Gisburg-Zieff foi: será que nessa sequência eu consigo uma subsequência com soma zero de tamanho 6? Tá? E será que o 11 aqui você pode diminuir, ou ele é o menor valor para isso? Na verdade, na época, o Edwards-Gisburg e o Zieff, eles não estavam preocupados, na verdade, em estabelecer o menor. Eles queriam garantir um valor que funcionasse. Tá? Não há nenhum relato de que eles se preocuparam com essa questão de se ele é ou não o menor valor, tá? Mas aí, se vocês observarem aqui, com esses 11 elementos, tem várias formas de obter aqui uma de tamanho 6. Por exemplo, eu posso pegar o 2 com 4, os 3 uns com o outro 3, então isso dá duas vezes o 6, que é 0, módulo 6, e tem 6 elementos. Eu posso pegar o 3 com 3 aqui, posso pegar, de novo, deixa eu ver aqui, o outro 3 com os 3 uns. Na verdade, tem até mais de uma. E isso também é um outro problema que hoje é estudado. Na verdade, quanto mais você vai aumentando o número de elementos, quantas subsequências de soma zero vão aparecendo. Então, isso é uma outra linha de pesquisa, contar essa sequência. O nosso objetivo aqui é simplesmente dizer se qual o tamanho para ela existir, uma subsequência de soma zero com comprimento 6. Traduzindo para a nomenclatura geral do problema, que foi, na verdade, a proposta de Edwards-Gisburg-Zieff, eles queriam estudar isso numa lista de inteiros. Eles queriam garantir que toda vez que você ultrapassasse 2n menos 1, então você conseguiria uma subsequência com n elementos dando 0, módulo n, ou múltiplo de n, tá? E é claro que você consegue perceber que esse valor é o melhor possível. E provavelmente na época eles perceberam isso também, mas eles não se preocuparam em relatar isso, claro.
você pega, isso é um exemplo só, tá? A sequência formada por n-1 zeros e n-1 uns, e você percebe que não tem como você extrair n elementos dando zero, porque se você usar só zeros, você vai ter n-1 elementos, não tem tamanho n. E se você usar 1, você chega no máximo somando eles a n-1. Então não tem como você obter um múltiplo de n com tamanho n aqui. Então, essa sequência, nós dizemos que ela é livre de subsequência de soma zero. E, portanto, esse é o menor valor, o 2n-1. Bom, esse artigo foi assim, o percussor, o primeiro, nós não conhecemos o outro, e ficou por mais ou menos 12 anos parado isso, até que o Halber, ele, na tese de doutorado dele, ele veio e formalizou, na verdade, o que nós chamamos hoje de constante de Erdős-Gisburg-Ziev, ou simplesmente constante EGZ, que é SS de G. Ele é o menor, porque aí você está pensando também numa sequência extrema, sem soma zero, com um tamanho 1 a menos, SG-1. Então, ele é o menor inteiro L, tal que quando você pega uma sequência de M elementos, toda vez que você pega mais do que L elementos, né, que é o SG no caso aqui, existe essa subsequência de tamanho N. Você pega elementos, N elementos aqui, eles dão zero lá dentro do grupo. Então, ele formalizou e desenvolveu vários resultados, tá? Para cota inferior, superior, para o CNR, vários resultados para esse SG. E, além disso, ele fez uma pergunta que, na verdade, você pensando hoje, ela seria natural, mas não foi feita por ninguém durante esses 12 anos. E se eu não permito repetição? Porque quando você volta aqui para o slide anterior, só um pouquinho, que o mouse aqui é bem sensível. Aqui você tem repetições do 1, do 2, do 3, do 4. E se você pensa, então, que não pode ser usado repetição, isso, então, foi o que Halber propôs. A constante que ele chamou de G, que é o menor L, tal que é a sequência de elementos distintos de G. Então, o G de G é o menor L, tal que você consegue essa subsequência de tamanho N dando zero. E aí é claro que você fica limitado à ordem do grupo, porque você não pode repetir elementos. Então, um resultado trivial é que o G de G é menor que a ordem de G, claro. Mas e aí, será que esse é o menor valor? Para alguns casos até vai acontecer, como a gente vai ver aqui na próxima página. O Halber apresentou os seguintes resultados. Então, ele apresentou cota inferior e superior para o grupo CNR. Basicamente, aqui, então, ele exibiu uma sequência com tamanho n-1 vezes 2 elevado a r, usando base canônica, olhando o CNR como Z-módulo, olhando uma base, né? E aqui em cima ele fez, basicamente, princípio da casa dos pombos para garantir essa cota superior. E, assim, uma cota grotesca a superior, mas a inferior ela é atingida por alguns casos. E um resultado muito bacana foi esse que relaciona os dois invariantes no caso do C3R. E aí tem a vantagem de estudar esse G de C3R aqui, porque ele tem uma conexão com geometria finita. E aí os matemáticos lá que estudam muito aqueles negócios de caps, geometria afim, 3 pontos não colineares, está diretamente ligado a isso aqui. Então, o tamanho de um cap maximal lá é exatamente o G de C3R-1. Então, quando você encontra lá valores para esses caps, automaticamente você está encontrando valores para o GC de 3R e automaticamente o S também. Então, tem uma área de pesquisa que os matemáticos lá dessa parte de geometria finita só trabalham com C3R para responder. E aí avançou muito por causa dessa conexão. Um outro resultado de Halber ele relacionar um invariante com subgrupo. O S do CNR aqui, ele relacionou com o do subgrupo CNR e do subgrupo CNR. É menor ou igual que o mínimo, se dá uma cota superior relacionada ao subgrupo. Usando aqui, né, na verdade, esse M e esse N. Então, é claro que isso aqui vai, de alguma forma, vai te dar o mínimo aqui. Um dos dois aqui, você vai ter uma cota superior. Esse resultado aqui, na verdade, foi generalizado por Gall e com alguns outros autores. Você pegando um grupo G e um subgrupo H, você vai simplesmente trabalhar com esse grupo aqui, por exemplo.
Um deles vai ser o quociente, G quocientado por H, e o outro vai ser o H. E aí o expoente de um vai ser o expoente do grupo quociente, e o outro expoente vai ser o expoente do H. E aí você também tem essa relação que generaliza, que virou corolário desse resultado. Tá? Eu não vou entrar muito nesses detalhes, lembrando que o nosso objetivo é a constante de Halber, é o G e não o S. Então não vou entrar muito em detalhes aqui não. Os resultados particulares encontrados por Halber foram esses aqui. O Chemnitz, depois, 10 anos depois, atacou e eu não sei por que o Halber não fez, mas o Chemnitz foi lá e provou uma cota semelhante para a constante de Halber. Inferior e superior, também usando muitas essas ideias de princípio da casa do Pombos para cota superior, uma sequência extrema aqui. Excluindo quando o R é 1, o N não pode ser par, porque no caso par ele melhora a cota inferior. E, na verdade, no R igual a 1, você tem aqui exatamente a ordem do grupo, ó, é o valor da constante, e por vacuidade, na verdade, no caso par, você tem que acrescentar 1. Então, lembrando, conjunto, não pode repetir. Mas o conjunto todo já é uma sequência extrema, você não consegue uma soma zero tamanho N. Então, por vacuidade, a constante é N mais 1. Ele provou esses casos particulares aqui para CP2, tá? E o Gao Tangandurai, só lá em 2004, bastante tempo depois, 21 anos, provou para P maior ou igual a 67. Eu não conheço os resultados entre 67, menor que 67 e 11, e maior ou igual a 11. Não sei se tem ou se não tem, fala a verdade, tá? E aí eles fizeram também alguns casos particulares com N par. E aí eles conjecturaram, né? 2N menos 1, N ímpar, e 2N mais 1, N par. Problema em aberto ainda. E, assim, eu considero um dos problemas mais difíceis, porque os outros invariantes, para quem conhece problema de soma zero, o rank 2 está fechado. A menos a constante de Halber e a constante de Olson, que são as constantes mais difíceis. A constante de Olson, por exemplo, nem o ZN está fechado, né? O CN ou o ZN, né? É a notação do grupo SIG, né? Não tem esses resultados fechados, tá? Os resultados, aí aqui tem os resultados particulares, o Mechulan tem uma cota superior, na verdade ele estudou progressão aritmética, e aí como consequência, progressão aritmética de tamanho 3, e como consequência sai esse resultado, uma cota superior, assintótica, na verdade, que tem uma ordem de 1 aqui, e os resultados um pouco mais recentes, né, o Marchand e Ordaz, eu acho que Smith e Ramos, obtiveram esse resultado particular aqui para o C2 e C2N, né? Particular por causa do C2 aqui, mas um pouco mais geral por causa do 2N, mas também separa em duas partes, sendo que os outros invariantes separam, na verdade, a partir do rank 3. Então, essa também é uma particularidade dessa constante. Até no primeiro caso lá, o ímpar é N, o G de CN é N, e o G de CN é N mais 1 quando N é par. Então, ele separa desde o rank 1. Aí, com o rank 2 também separa. Aqui também é um caso que separa. Então, ele é uma constante um pouco mais complicada mesmo de se trabalhar. Bom, a gente, claro, estudou essas coisas, trabalhou com isso aqui, tentando fazer alguma coisa, mas aí surgiu a ideia dessa variação. A gente começou a trabalhar o que nós chamamos de K-Halber constante. O que muda para a definição usual? O tamanho da sequência que vai dar soma zero é tamanho K. O resto é tudo a mesma coisa. Então, quando o K for o expoente do grupo, né, quando você pegar aqui, no caso aqui, deixa eu voltar aqui. Quando você pegar aqui N, aí você está com a constante usual de Halber, que é o G aqui. Então, K igual a N aqui no nosso caso, é a constante usual. Mas aí você pode pegar esse K e começar a variar para analisar. E é claro que você vai buscar primeiro os resultados triviais. E aí nós somos o G1 de G é simplesmente G, claro. Você quer que apareça o zero, né? Então tem que ter o grupo todo. É bem trivial. O caso do 2, aí você separa o grupo nos elementos de ordem 2 e os que têm inverso, diferentes. Então, os elementos estão em A, o inverso está em menos A. E aí você tem claramente essa igualdade, porque se você pegar só o A e o B, você não vai ter soma zero tamanho 2, porque não tem ninguém com seu inverso aqui. Então, você precisa de aumentar 1. E, ao mesmo tempo, se você pegar esse tamanho aqui para qualquer
conjunto, tamanho cardinalidade de A mais cardinalidade de B mais 1, você vai ter, obrigatoriamente, o inverso de alguém, e aí você tem uma soma zero de tamanho 2. E no caso ímpar, porque o B só tem um zero, você consegue esse valor exato aqui, ordem de G mais 3 dividido por 2. Isso é o G2 de G. Alguns casos também mais simples, mas não tão fáceis de concluir as contas, tá? Principalmente o item 3 aqui, são esses aqui, o G3. Ó. Vários grupos cíclicos a gente fez as contas, tá? E percebemos que o 2 dava uma inspiração para você pensar no 18, no 24, por aí, tá? Eu vou falar isso mais abaixo. O caso do G4, a gente foi para o grupo 2 grupo elementar, exibiu essa cota, que é uma cota que é atingida por todos esses casos aqui, tá? Nós paramos no 10 porque a partir do rank 7 começou a ficar um pouco complicado você fazer as combinatórias, e tem que usar uns teoremas também um pouco mais avançados nessa teoria, os teoremas mais gerais para aplicar aqui. Então, não é só fazer continha, não, usando essa ideia do A e do menos A aqui, não. Aqui, então, nós precisamos usar um teorema do Adhikari, que ele garante a existência de sequências de tamanho par. E aí você, como não tem repetição, você não tem tamanho 2. Então, você só tem tamanho 4, 6, 8. E aí isso ajudou você ficar manipulando essa subsequência de soma zero de tamanho par para encontrar o tamanho 4 que você queria. Então, você partia da hipótese de não ter tamanho 4, então, obrigatoriamente, você teria tamanho 6 ou 8, dependendo onde você estiver. E aí você ia analisando quantas que você conseguia e relacionando entre elas, interseção e não sei o que e tal, e aí conseguimos mostrar esses valores. Deu muita conta também, apesar de ser casos particulares, tá? Aí é claro que isso você tem que apresentar cotas gerais, mesmo que você não consiga igualdades para grupos mais gerais, as cotas estão aqui. Nós percebemos que você pode separar o par do ímpar. Então, num grupo geral, você tem uma parte da sequência que você vai trabalhar só com os índices ímpares, e na outra parte os pares, tá? Aqui a partir do T mais 1, os N são pares e antes são ímpares. Então, a sequência ela é como se quebrasse mesmo. Uma parte você tem preenche com alguns valores lá e preenche com zero na parte dos N pares, e faz o contrário com o N par. Você constrói uma sequência e na parte que era dos N ímpares você preenche com zero. E aí você não consegue soma zero de tamanho 3 em nenhum dos dois lugares, tá? E no caso, todos os N's aqui, os expoentes de cada CN e aqui sendo ímpar, você consegue acrescentar o zero. Então a diferença da de cima para de baixo é que aqui eu não coloco zero, porque senão eu consigo um cara e um inverso, e aí com zero dá tamanho 3, mas aqui embaixo eu não consigo um elemento com seu inverso, então eu posso acrescentar o zero. A diferença é basicamente essa. Essa proposição é boa para rank pequeno. Por exemplo, o G3 de C18, a gente usou essa cota aqui, ó, 18 por 2 mais 1, 10. Eu vou mostrar lá embaixo para vocês. Agora, mais geralmente, essa cota aqui é melhor. É uma outra abordagem de sequência extrema. Você não mexe no CN1 até o CNT, índice T-1. Você coloca todos os elementos que você pode colocar. Por isso que dá aqui ordem de G sobre NT. Mas lá na última entrada, aí você trabalha de modo a não obter a soma zero de tamanho K. Por isso que você tem esse NT sobre K menos epsilon aqui. E se o K divide NT, o epsilon é 1. E se o K não divide, o epsilon é 0. E essa cota ela é muito boa nesse aspecto de comparada à anterior, tá? Se você pensar aqui no rank a partir do 2, para pegar o CNE, por exemplo, aqui, ó, N passou de 3R sobre 2, você já tem coisa melhor nessa cota aqui. Isso é só um exemplo, tá? Você poderia pensar mais geralmente aqui para encontrar essa... Quanto que a proposição 4 é melhor que a 3. Mas, por exemplo, aqui, ó, nós provamos que o G3 de C18 é igual a 10 usando a proposição 3 para a cota inferior aqui, ó. Então, 18 por 2, 1, tá? Mas, geralmente, no CN, nós temos essas duas cotas inferiores. Eu sei que meu tempo já está ali esgotando, então eu vou dar uma acelerada aqui só para falar.
nós temos essas duas cotas, e essa cota inferior aqui é importante para concluirmos um teorema aqui embaixo. Esse teorema aqui, já vou finalizando aqui, nós tivemos que usar essa conjectura de Edwards-Rebrot, proposta em 64, que foi provada somente em 94 por Dias da Silva e Ramidoni. E aí a gente consegue provar a cota superior, usando essa conjectura generalizada, e a cota inferior tem que trabalhar para cada P separado aqui com o resto aqui. E graças a essa cota superior, a gente consegue provar que o G4 de CP é P mais 15 dividido por 4, usando essa cota inferior aqui. Então, essa aqui inferior te dá o P mais 15 sobre 4, e aqui também te dá P mais 15 sobre 4. Então, é só a aplicação do teorema 3 com aquele lema 1 lá. Conseguimos também essa relação entre o GK de C2P com o GK de CP, mas se você olhar o lema 2 aqui, ó, o caso pau, você consegue, ó, N mais 14 sobre 4. Isso, N mais 14 sobre 4, não, cota superior, desculpa, N mais 6 sobre 2. Ele é melhor para P igual a 5 e para P igual a 7. Para P igual a 11, eles são iguais, a cota superior. Para a partir do 13, esse aqui, o corolário 6, já fica melhor. A cota inferior é lá do lema 2, tá? A cota inferior é lá do lema 2. E, por fim, temos aqui mais um corolário, que é o caso G5 de CP também. A gente consegue a igualdade P mais 24 sobre 5, quando P é congruente a 1, módulo 4. E consegue aqui um elemento só de diferença entre a cota inferior e superior, quando P não é congruente a 1, módulo 5. Tá? Esses são os resultados, assim, alguns resultados lá do artigo, né? Eu posso esclarecer melhor nas perguntas, ou se alguém se interessar em saber mais um pouco sobre essas coisas, eu estou à disposição para atender depois. Eu finalizo aqui por causa do tempo mesmo. Aqui estão as referências, né, dos artigos, também, se alguém quiser depois consultar. O nosso aqui ainda está em preparação, tá? E eu agradeço a todos aí pela presença. Obrigado. Muito obrigada, professor. Vamos agradecer ao professor Abílio. Perguntas? Não é uma pergunta, mas sim um comentário, professor Abílio. Não gostei, muito legal essas coisas, não? E essa sacada, essa generalidade de você, essa mudança, não, do G lá, usando para um K, foi realmente muito bom, não? Aqui eu brinco com meus colegas de pesquisa, né? Quando o negócio está muito difícil, tenta modificar um pouco, ver se você consegue fazer alguma coisa, né? Mais ou menos o que aconteceu. Essa conjectura aqui, essa conjectura aqui é o que a gente... Desculpa. Aqui. É o que, naturalmente, você vai mexer. Mas é bem complicado. As ferramentas que foram usadas já não foram ferramentas simples e não conseguiram provar. Para provar isso aqui, já foram ferramentas bem sofisticadas. Aí você fala, poxa, vamos tentar alterar. E aí veio essa ideia dessa constante aqui, que você pode variar o tamanho, e aí você tem uma gama de possibilidades para trabalhar, né? Mais alguma pergunta, comentário? Eu tenho uma pergunta de curiosidade, na verdade. Nas contas ali, quando vocês estavam testando, né, alguns grupos pequenos, vocês fizeram à mão, usaram o GAP? Ah, sim. O que acontece? É boa essa pergunta, porque quando a gente fez o 12, a gente percebeu o seguinte: quando você pega o 4 e o 8, eles são inversos no C12. E aí, quando você multiplica esses caras por 3, eles dão 0. Então, quer dizer, se ele está somado aos elementos da sequência de tamanho 3 que você quer para dar 0, eles vão desaparecer. Então, eles fazem papel do 0. Então, ficou fácil entre aspas, tá? Ficou assim, poxa, interessante você fazer essa conta. Você translada a sequência do 4 ou do 8, dependendo quem aparece. Se aparece o 4, você translada pelo 8 para dar o 0. Se aparece o 8, você translada pelo 4 para obter o 0. E aí, quando você pega uma de tamanho 3, esse 4, 3 vezes, ou esse 8, 3 vezes, dá 0 e não altera. Então, soma 0 de um lado,
da soma zero do outro pela transação. Então, isso ajudou. Aí, assim, por que você pulou do 12 para o 18? Porque você não fez o 13, o 14, o 15, o 16 e o 17? Justamente porque o 12 deu essa facilidade. E aí, manualmente, a gente conseguiu também fazer o 18. Porque tem a mesma coisa. Quando você pega o 6 e o 12, ele tem o mesmo comportamento do 4 e do 12 lá, do 4 e do 8 no 12. Então, isso foi tudo feito na mão. Quando a gente foi para o 24, que lá também tem o 18 e o... deixa eu ver, o 12, 3 vezes... Peraí, 24 tem que dar 48. Então, o 16 e o 8. Então, no 24, o 16 e o 8. Aí já ficou difícil. Então, o 24, por exemplo, é uma coisa que a gente está querendo usar computação para fazer. 24, 36. A gente aplica a técnica desses resultados sobre questão de transação, não sei o quê, reduz para o computador e depois roda lá para poder verificar. Mas a gente acredita que dá para fazer alguma ideia para fazer os G3 de C6N. A gente acredita que talvez dê para fazer. Mas é só, assim, especulação, né? Nós estamos ainda pensando nisso aí. Mas não usamos computador em lugar nenhum por enquanto. Muito obrigada. Nada. Mais alguma pergunta ou comentário? Então, vamos agradecer ao professor Abílio novamente. Ok. Surgindo colaborações aí no chat. Bom, então, a nossa próxima palestra é do professor Wagner Rodrigues de Bessa, da Universidade Federal de Viçosa. Ele vai falar para a gente sobre gênero para grupos. Então, professor, a palavra é sua. Muito obrigada. Obrigado, Monique. Eu gostaria de agradecer a toda a comissão organizadora, ao Alonso aí pelo convite. Vou falar um pouquinho sobre a minha área de interesse na matemática, que é a teoria de grupos profinitos, em especial o estudo de gênero. Então, vou começar com algumas preliminares. Vou considerar G, a princípio, um grupo abstrato, tá? K, a coleção dos subgrupos normais de G que tem índice finito. Então, G vai ser um grupo topológico, ou seja, um grupo que tem também estrutura de espaço topológico, se a gente considerar o conjunto de classes laterais do tipo Gn, onde N está em K, esse conjunto como uma base para a topologia. A gente vai chamar essa topologia de topologia profinita. O completamento profinito de G com respeito a essa topologia ele é definido como um limite inverso de um sistema projetivo de grupos finitos, né, que são os grupos da forma G módulo N com N em K. A notação que eu vou usar, na verdade, a notação padrão é o chapéu, G-chapéu, para representar o completamento profinito. O completamento profinito de um grupo, a gente pode ver ele como um subgrupo lá do produto cartesiano, dos grupos da forma G módulo N, com N em K. A gente tem uma aplicação natural de G no produto cartesiano, que pega cada elemento Gzinho e leva na upla Gn, tá? Essa aplicação, eu estou chamando de I, ela é um homomorfismo contínuo. Na verdade, a imagem de G pela I é um subgrupo lar de G-chapéu. Mais que isso, I de G é um subgrupo denso de G-chapéu. O núcleo dessa aplicação nada mais é que a interseção dos subgrupos que estão em K, ou seja, o núcleo é dado pela interseção dos subgrupos normais de índice finito. Então, essa aplicação I, ela é injetiva somente se o grupo for residualmente finito, tá certo? Durante a palestra eu vou abordar alguns exemplos, algumas famílias de grupos que são grupos residualmente finitos, então a gente sempre vai considerar G, né, uma imersão de G dentro do seu completamento. Se a topologia for compacta, a imagem de G pela I é exatamente igual a G-chapéu. Se, além disso, se G for compacto e residualmente finito, G e G-chapéu são isomorfos. Então, isso acontece, por exemplo, com os grupos finitos, né? Topologia profinita coincide com a topologia discreta,
um grupo finito é residualmente finito, então o completamento profinito de um grupo finito nada mais o completamento profinito de um grupo finito é o próprio grupo finito. Agora eu vou considerar G um grupo e vou chamar de F de G o conjunto das classes isomorfismos dos seus quocientes finitos. Então, eu vou dizer que os grupos G e H, eles têm os mesmos quocientes finitos se F de G for igual a F de H. Um primeiro resultado que a gente tem é o seguinte: para grupos finitamente gerados, o completamento, dados dois grupos finitamente gerados, G e H, né, esses grupos têm os mesmos completamentos profinitos e somente se tem os mesmos quocientes finitos. Agora eu quero considerar, inicialmente, um problema geral, tá, relacionado à teoria, que é o seguinte: eu estou considerando G1 e G2 grupos que têm os mesmos completamentos profinitos. Então, a pergunta natural é: será que esses grupos são isomorfos? Esse problema, da forma que ele está sendo enunciado aqui, a resposta para ele é negativa, tá? E eu trouxe aqui um exemplo que está num trabalho de Grunwald e Zaleski, onde eles consideram dois produtos semidiretos. Na verdade, eu estou considerando dois grupos, G1 e G2, que são produtos semidiretos de um grupo cíclico finito, que eu estou chamando de N, por um cíclico infinito Z, tá? E na hora de construir G1 e G2, eu estou tomando o homomorfismo Ψ1 e Ψ2 da seguinte maneira: Ψ1 de Z igual a Ψ2 de Z, e Ψ1 de 1 é diferente mais ou menos Ψ2 de 1, tá certo? Uma que é o gerador de Z como grupo aditivo. Então, com essas condições, esses grupos são isomorfos, têm completamento profinito isomorfos, mas não são isomorfos, tá certo? Então, aqui é um exemplo de dois grupos que têm o mesmo completamento, mas não são isomorfos. Esses grupos são residualmente finitos, tá certo? Finitamente gerados. Então, eu gostaria de reformular esse problema, né? Uma reformulação para esse problema é o seguinte: eu não vou considerar uma família de grupos qualquer, eu vou restringir eu não vou considerar G um grupo qualquer, eu vou restringir a pergunta a uma família de grupos, que pode ser de grupos nilpotentes, abelianos, residualmente finitos, enfim, eu vou colocar uma condição em C e vou repetir a pergunta. Bom, dados G e H, grupos em C, se G e H têm o mesmo completamento profinito, será que eles são isomorfos? Tá? Um outro problema que aparece na área também é o seguinte: como encontrar algoritmos para determinar quando os dois grupos finitamente gerados, que estão dentro de uma família C de grupos, têm completamento profinito isomorfos. Agora eu quero abordar, na verdade, quero definir, formalizar, né, o que é gênero de um grupo, que é o objetivo da minha palestra, o gênero profinito de grupo. Então, eu vou considerar C uma família de grupos, C está fixo, tá? Estou pegando um grupo lá dentro, um grupo G, esse grupo está fixo também. Então, eu vou definir o gênero de G com relação a essa família, como sendo o conjunto de todas as classes de isomorfismos dos grupos H, que estão em C, que tem o mesmo completamento profinito de G, tá? Então, nada mais o gênero é um conjunto de classes de isomorfismos dos grupos que estão em C, que tem o mesmo completamento profinito que G. Alguns problemas relacionados. Então, eu vou considerar C uma família de grupos, né? Estou fixando um grupinho, pegando um grupo qualquer G, mas está fixo. Eu quero investigar a cardinalidade desse conjunto, né, que eu estou chamando de gênero, representando por G, de CG. Quero investigar se essa cardinalidade é finita ou infinita. Eu quero encontrar exemplos de grupos em determinadas famílias, tal que a cardinalidade seja igual a 1, tá certo? A cardinalidade do gênero seja igual a 1. E também encontrar algoritmos para me ajudar, para determinar a cardinalidade desse conjunto. Agora, eu quero falar de alguns resultados dessa área na literatura. Primeiro, um resultado de Pickel, que é o seguinte: ele considerou ser a família dos grupos finitamente gerados e nilpotentes,
e mostrou o seguinte, quando você pega um G nessa família, então existe uma quantidade finita de classes isomorfismos de grupos, H, que estão em C, que tem os mesmos completamentos, que tem, os mesmos quocientes finitos que G. Então, o que Pickel mostrou é o seguinte, se você pegar um grupo nilpotente finitamente gerado, existe uma quantidade finita de classes isomorfismos de grupos, que são nilpotentes finitamente gerados, que eu estou chamando de H, que tem os mesmos quocientes finitos que G. Então, na verdade, a gente viu que grupos finitamente gerados têm os mesmos quocientes finitos e somente se tem o mesmo completamento profinito. Então, portanto, o que Pickel fez foi mostrar que, para essa família, né, de grupos nilpotentes finitamente gerados, a cardinalidade do gênero ela é finita. Posteriormente, esse resultado foi estendido também por Pickel, onde ele mostrou a finitude do gênero também para grupos finitamente gerados, que são do tipo nilpotente por finito. O que é um grupo nilpotente por finito? É um grupo que tem um subgrupo nilpotente, cuja o índice é finito. Esse resultado também foi mostrado para a classe dos grupos policíclicos por finito, são resultados de Grunwald, Pickel e Siegel. Agora, para a classe ou para a família dos grupos metabelianos, primeiro eu vou definir o que é um grupo metabeliano, né? Um grupo G dito metabeliano, se existe um subgrupo normal abeliano, cujo quociente é abeliano, tá certo? Um resultado que a gente tem é que a finitude do gênero não se verifica para a classe dos grupos finitamente gerados metabelianos. Esse também é um resultado de Pickel, né? Então, ele exibiu uma quantidade infinita de grupos metabelianos, que são finitamente apresentados, né? E são não isomórficos, mas que possuem os mesmos quocientes finitos. Uma outra classe, ou família, né, de grupos, que é a família dos grupos virtualmente livres. Então, primeiramente, definir o que é um grupo virtualmente livre, né? Então, eu estou considerando grupos finitamente gerados, eu digo que um grupo é virtualmente livre se ele possui um subgrupo livre de índice finito. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de grupos que estão nessa família, que são, por exemplo, os grupos livres finitamente gerados, os grupos finitos, a amalgamação de grupos finitos. Então, quando tem um produto livre amalgamado de G1 e G2 com o grupo amalgamado H, onde G1 e G2H são finitos, isso é um grupo virtualmente livre. As HN extensões com o grupo base finito também é um grupo virtualmente livre. De modo geral, um grupo finitamente gerado ele é virtualmente livre, somente se ele pode ser obtido por uma sequência de produtos livres ou amalgamados ou HN extensões de grupos finitos. Então, quando eu pego mais de uma amalgamação, por exemplo, com mais de 2 grupos, né, finitos, isso também é um grupo virtualmente livre. Eu posso ficar brincando, né, de fazer amalgamação com HN extensões. Então, sempre que eu estou trabalhando com grupos base finitos, esses grupos todos são virtualmente livres. Eu tenho um resultado aqui, que é de Grunwald e Zaleski, que mostraram o seguinte: para a família de grupos finitamente gerados e virtualmente livres, dado um grupo G nessa família, né, existe uma quantidade finita de classes isomorfismos de grupos H, que estão em C, que tem o mesmo completamento profinito que G. Ou seja, o que Grunwald e Zaleski mostraram é que a cardinalidade do gênero para essa família de grupos virtualmente livres, ela é finita. Aqui eu trouxe um exemplo de um trabalho que foi feito em parceria também com o professor Zaleski, onde a gente pegou um grupo virtualmente livre, que é uma extensão de um grupo finito por Z, tá certo? Aqui, Psi é o homomorfismo que define esse produto semidireto. Então, o que a gente mostrou foi o seguinte: para esses grupos, a cardinalidade do gênero, ela vai ser limitada, né? Na verdade, vai ser 1. Aqui, desculpa, eu quero falar primeiro da Psi de 1, é a imagem, 1 é o gerador de Z como grupo aditivo, então estou olhando Psi de 1, é um automorfismo de K, e eu coloco a barra em cima porque eu quero pegar a imagem desse automorfismo no grupo de automorfismos externos. Então, aqui o que eu estou fazendo é pegando a ordem desse automorfismo, calculando, usando a função de Euler, dividindo por 2, esse número dá uma estimativa,
tá? Para a cardinalidade do gênero desse grupo. Quando o automorfismo tiver psi de 1 / tiver ordem 1 ou 2, o gênero é 1. Aqui eu trouxe um resultado também de um trabalho de Bruno Wojciechowski, onde eles encontraram uma estimativa para o gênero de amalgamações, né, tipo, da forma G igual a G1 amalgamado G2 com o subgrupo H, onde G1 e G2H são grupos finitos. Então, eles mostraram que existe uma injetividade, uma função injetiva do gênero nesse conjunto aqui, que na verdade é um conjunto de classes duplas, tá? A notação, ela não é a mais bonita, mas esse conjunto aqui é um conjunto de classes duplas. Aqui eu estou pegando NGH, é o normalizador de H em G. Quando eu coloco a barra em cima, significa que eu estou olhando a imagem disso lá em Alt H. H é um grupo finito, então Alt H é finito, então NGH barra é finito. Alt G2H são os automorfismos G2 que fixam H. Quando eu coloco a barra, então também estou olhando lá a imagem em Alt H. Então, isso aqui é um conjunto de classes duplas, tá certo? E eles, de certa forma, transformaram o problema de limitar a cardinalidade do gênero para simplesmente contar o número de classes duplas num grupo finito. Nós, em um trabalho em parceria com o professor Zaleski, nós mostramos que fizemos encontramos uma cota parecida com o que foi feito para amalgamações, só que para HN extensões com grupo base finita. Tá? Então, um trabalho parecido com esse, só que para HN extensões com grupo base finito. Agora, uma das perguntas que eu fiz inicialmente é o seguinte: olha, um dos nossos objetivos é encontrar condições no grupo para que a cardinalidade do gênero dentro de uma família, que no caso eu estou falando da família dos grupos virtualmente livres, para a cardinalidade do gênero ser igual a 1. Vamos relembrar o que é a cardinalidade do gênero ser igual a 1. Então, significa que, dados 2 grupos nessa família que possuem o mesmo completamento profinito, se eu sei que a cardinalidade do gênero é 1, significa que esses grupos são isomorfos, tá certo? Então, esse resultado aqui, o que Bruno Wojciechowski fizeram foi encontrar condições, né, dado uma amalgamação G1, G2H, encontrar condições na construção dessa amalgamação para que a cardinalidade do gênero do grupo seja igual a 1. Então, se uma dessas 4 condições se verificar, significa que a cardinalidade do gênero do grupo G, né, é igual a 1. Então, por exemplo, a primeira condição é o seguinte: se o subgrupo H for central em G1, ou se H for central em G2, significa que a amalgamação tem gênero 1. Se o H for um fator livre do normalizador de G1 ou do normalizador de G2, se o grupo de automorfismos externos de H for abeliano, essa condição 3 aqui se aplica quando H é cíclico, né? Então, quando eu tenho um produto livre amalgamado de 2 grupos finitos com um grupo H, que é cíclico, significa que esse grupo tem gênero 1 na classe dos grupos virtualmente livres. E, por fim, a quarta condição é que normalizador de G1 H barra está contido em normalizador de G2H barra. Lembrando que o barra, eu sempre coloco a barra em cima, porque eu estou olhando a imagem desse conjunto lá no conjunto de automorfismos de H, tá certo? Então, se uma dessas 4 condições se verificar, né, o grupo G tem gênero, cardinalidade do gênero igual a 1. E esse aqui é um resultado também em parceria com o professor Zaleski, onde a gente considerou HN extensões com grupo base finito. Então, o resultado na mesma linha do anterior, né? A gente pegou essas HN extensões e encontrou condições, né? De que forma, qual condição que tem que ter o grupo para que ele tenha gênero 1. Então, por exemplo,
Quando A e B são subgrupos conjugados de K e a imagem do normalizador de A em K, lá no grupo de automorfismos de A, isso coincidir com o grupo de automorfismos de A, então significa que essa galinha de extensão tem gênero 1. Quando A e B são conjugados em K, e existe um automorfismo interno de K, que eu faço o produto desse automorfismo com a função, o homomorfismo F, que define a H em N, se isso está em NK barra. Uma outra condição é se A e B não são conjugados em K, e a imagem do normalizador em Alt A coincide com os automorfismos internos de A. Se A e B não são conjugados em K, e F aqui é um isomorfismo entre dois subgrupos de K, entre A e B são subgrupos isomórficos de K. Então, F é um isomorfismo de A para B. Se esse F se estender para um automorfismo de K, e os subgrupos A e B, se eles não são conjugados em K, significa que a galinha de extensão, essa galinha de extensão tem gênero 1. Então, para a classe dos grupos virtualmente livres, existem ainda alguns problemas em aberto, como, por exemplo, a amalgamação com mais de 2 subgrupos finitos, HN em extensão, a gente, nesse trabalho que a gente fez foi para HN em extensão, com grupo base finito, mas quando eu pego um HNN e faço amalgamação com outra HNN com grupo base finito, isso também é um grupo virtualmente livre. Então, esses casos estão em abertos. Ultimamente, a gente vem trabalhando, eu venho trabalhando em parceria com o professor Zalés, professor Anderson, com o estudo de gênero para amalgamações de grupos que não são finitos, que são infinitos, e, enfim, meu tempo estourou. Aqui são algumas das referências, e é isso. Obrigado a todos aí pela paciência. Obrigado, professor, vamos agradecer. Muito obrigada. Perguntas ou comentários? Ô, Wagner. Oi. Essas perguntas aí sobre o gênero aí, quando você pega aqueles grupos lá de Dedekind, ele satisfaz aí, você consegue calcular o gênero para esses grupos? Dedekind, para o caso finitamente gerado, é fácil, porque quando eu pego um grupo, por exemplo, abeliano finitamente gerado, o gênero é 1. Tá? Isso vale além de Dedekind, tá? Vale geral. Sim. Tá? Então, quando você pega, por exemplo, um grupo abeliano finitamente gerado, se você pegar 2 grupos abelianos finitamente gerados, tem o mesmo completamento profinito. Tá certo? Sim. Que é o mesmo que afirmar que tem o mesmo completamento profinito para finitamente gerado, é afirmar que eles têm os mesmos quocientes finitos, tá? Sim. É uma equivalência, na verdade é um teorema, né? Para grupos abelianos que têm o mesmo completamento profinito são isomórficos. Tá? Para abeliano é fácil. Fácil, assim, é conhecido, né? Agora, por exemplo, um problema em aberto, que eu classifico como um problema difícil, por exemplo, pega um grupo livre finitamente gerado, tá certo? Qual que é a cardinalidade do gênero desse grupo? Esse é um problema que está em aberto e é um problema que eu classifico como difícil. Lembrando que o grupo livre é virtualmente livre. Tá. Ok. Obrigada. Mais perguntas ou comentários? Então, vamos agradecer ao professor Wagner novamente. Obrigado. Muito
Obrigada. Então, nós vamos ter agora a palestra do professor Osnel Broche Cristo, da Universidade Federal de Lavras, que vai falar para a gente alguns problemas em anéis de grupo. Obrigada, professor. Obrigado, digo eu, Monique. Desculpa aí, temos 5 minutos a menos. Vamos lá, então. Não, é problema técnico, podemos sim, acontecem nesses problema. tempos, sim. O título, esse título, já eu usei uma palestra desse mesmo, o Marcelo até está aí, falou em Ouro Branco, e eu falei com esse mesmo tipo, uma palestra que não vai ser exatamente a mesma palestra, os problemas são os mesmos, tem alguns resultados novos que pretendo apresentar, vou mudar a ordem, só que 2 anos atrás, 2019 ainda, no presencial, a gente fez essa palestra, e nas memórias do evento tem uma revisão bibliográfica bastante completa em aquele momento, tem algumas coisas novas, mas que não vai aparecer aqui agora no momento. Eu tenho 2 crianças ao quadrado aqui, e Helvécio, falando de Ouro Branco, dos eventos que a gente tem organizado em conjunto, aproveito, na fala do Helvécio ontem, ele apresentou, já comentou sobre a próxima edição do evento, e também falou do novo departamento nosso, que eu acho que se engendrou, esta pandemia está trazendo vai deixar alguns legados. Acho que tanto esse evento, esta reunião, quanto o departamento se engendraram durante a pandemia. Bom, e que é um anel de grupo? Bom, precisamos de um anel e de um grupo. Um anel R, um grupo G, e o anel de grupo vai ser o conjunto das sumas formais dos elementos do grupo multiplicado, as sumas formais finitas, por os coeficientes do anel. Pensemos de momento, quem não está familiarizado com o assunto, os estudantes, o tempo é curto, sempre gosto de saber quem é, os colegas que são de outra área, que um dos objetivos deste evento é compartilhar. Pensemos em um polinômio onde as variáveis são os elementos do grupo, mas não é tão assim. Mas já a gente vai ver que os polinômios também, essa ideia vão ficar um pouco mais clara desse objeto. Um subobjeto importante no anel do grupo é o conjunto dos elementos que tem inverso, são elementos invertíveis, chamado de grupo das unidades. E um dos estudos importantes é descrever esse grupo, que, de maneira geral, ele é um grupo muito grande, contém subgrupos livres. Então, esse é um dos interesses, estudar o anel de grupo, o grupo das unidades, descrever a estrutura desse grupo. Há um exemplo de unidades e de elementos do grupo. Peguemos 2 elementos no grupo que satisfazem essas relações. Esse elemento que está aí, essa soma finita dessa combinação linear dos elementos do grupo, com os coeficientes nos inteiros, pode ser escrita dessa maneira que está aqui, de uma maneira, e dá para ver mais fácil que realmente é uma unidade, porque esse segundo termo é um elemento nilpotente de índice 2. E, claro, se colocamos um menos, temos o elemento inverso, temos uma unidade, e essas unidades são conhecidas como unidades bicíclicas. Famílias de unidades são interessantes, tem algumas famílias, mas não são todas, mas esse é um dos objetivos, um dos problemas é obter novas famílias. A gente vai falar um pouquinho mais. Essa ideia, não só em anéis de grupo é fácil, com essa técnica é fácil obter elementos nilpotentes de índice 2, mas você pode, com subgrupos de maneira geral, seguindo a mesma ideia de somar os elementos do grupo, esse último termo, ou obter unidades. Bom, um exemplo mais concreto do anel como um todo. No conjunto dos números inteiros, bem mais conhecido, o grupo cíclico gerado por um único elemento de ordem n, o anel de grupo é isomorfo ao anel de polinômios, cortado por o ideal gerado por o polinômio xn-1. Bom, temos esse caso particular, podemos expressar o anel de grupo como um quociente de anel de polinômios, justo agora vamos a ter os polinômios cortados, e aí temos as potências até xn-1,
todas multiplicadas, todos esses 6 são que vão ser classes, de acordo? Algumas aplicações desse caso específico, as unidades polinomiais, unidades construídas a partir de polinômios, por exemplo, as cíclicas de Bass ou essas outras, em particular as genéricas. Depois vou fazer um comentário sobre elas. São diferentes tipos de unidades que podem ser construídas usando polinômios. Uma das aplicações mais na prática externa, não, dentro da própria área, são a teoria de códigos cíclicos. Eu não vou entrar nesse assunto, mas quem assistiu à palestra do Cícero já tem aí tudo o que precisa para entender o básico, a teoria de códigos corretores de erro. Eu simplesmente vou querer dar um exemplo, de novo, mais um exemplo de um elemento agora pegar todas as potências do gerador G, multiplicada por 1 sobre n. Bom, agora não vai estar mais nos inteiros, em geral vai estar no anel racional. Esse elemento vai ser um elemento idempotente, é fácil de verificar isso, e essa maneira de construir também, como no nilpotente índice 2, pode ser estendido para subgrupos de maneira geral, somando todos os elementos e dividindo por o número de elementos do grupo. É importante, porque essa maneira de expressar códigos cíclicos para construir código de maneira geral, construir idempotente, e é um dos objetivos de construção de idempotente, a decomposição de Wedderburn, usando idempotentes, e é uma maneira que em anéis de grupos é fácil, tem várias maneiras de construir idempotentes. Eu ia mostrar um slide, ia puxar, mas vou me limitar. Os anéis de grupo, aproveitando isso dos códigos, eles podem ser, são estruturas, objetos do GAP, que já estão implementados, e também existem pacotes específicos para calcular com elementos do anel de grupo, com anéis de grupos, e em particular também com códigos, de maneira geral, GUAV ou Laguna. O WeatherGap é um pacote em que a gente que trabalha especificamente com o cálculo de idempotentes e a decomposição de Weatherburn, e que a gente contribuiu. Buscar na internet, eu pretendia compartilhar a tela, mas acho que não vou investir um tempo nisso, e prefiro continuar com um problema específico, possivelmente o problema central, a pedra filosofal dos anéis de grupo, o problema do isomorfismo, quando o anel de grupo determina o grupo, ok? Quando ele determina o grupo. Em particular, se você tem 2 anéis de grupo isomorfo, isso implica que os grupos têm que ser isomorfos? Essa é uma pergunta do século passado, início. O Hickman, nos anos 40, propôs esse problema na tese de doutorado e já deu alguma resposta no caso do grupo abeliano. Esse problema foi popularizado por Richard Brouwer uns 20 anos depois, nos anos 60, com o Sorbe. O Brouwer fez isso e apareceram algumas soluções até o final do século, grupos metabolianos, nilpotente e outras famílias, e no início do século, um aluno de doutorado, um alemão de Stuttgart, o Herbert, dá um contra-exemplo ao problema de isomorfismo no caso dos inteiros. No caso do exemplo anterior. Se são corpos complexos, sobre-racionais, já tinha família e exemplo, mas ainda o problema se existia no caso do exemplo, que no caso de característica zero é o mais próximo do grupo, onde tem sentido, e era o problema que estava em aberto. Bom, esse resultado rendeu um ano que em matemática a gente sabe o qualis, né? Um problema, uma boa referência para isso é o Sorbe do Passmann, a esse artigo que tem mais de 2 páginas e é uma boa referência bibliográfica. No final do Sorbe, o Passmann observa que o problema não está totalmente resolvido, porque o contra-exemplo que dá são alguns grupos solúveis de índice de solubilidade 4, 2 grupos de um tamanho enorme. Será esse exemplo minimal? O que acontece para grupos de ordem ímpar, que já é conhecido que são grupos solúveis, e, em particular, se fossem P-grupos, e ao invés de considerar o conjunto dos inteiros, fosse o
o anel fosse o corpo com P elemento, que seria o mais próximo que a gente estaria do anel de grupo, do grupo. Seria o anel de grupo, quanto representaria? Bom, esse é o conhecido problema do isomorfismo modular, que também é um problema que estava desde os inícios proposto, no caso, corpo com P elementos, no caso, P grupos, agora, no caso, não é semisimples, não tem muitas ferramentas, e esse problema permanecia, continua em aberto, algumas respostas já, grupos abelianos, no caso, não metabelianos, metacíclicos, metabelianos, pertenciam, e algumas famílias começaram, com recursos computacionais, incluindo o GAP, pacotes específicos, algumas famílias de 2 grupos, 3 grupos, e esse programa, no início do século, esse problema estava meio esquecido e apareceram 2 resultados, famílias muito específicas, dos grupos 2 generados, com classe de impotência 2 e 3, e aí nos grupos derivados sendo elementar abeliano. Bom, eu acho que, não sei, muito recente desse ano, tem um contra-exemplo para o problema do isomorfismo modular. Não sei se está sido anunciado aqui no Brasil, em alguma palestra, mas me aproveito do resultado para estar divulgando. O Leo Margolis, o Diego Garcia, o Ângelo Rio, tem recentemente, no que vai deste ano, 20 anos depois do caso inteiro, tem um preprint anunciando um contra-exemplo. Bom, e os grupos? Quais são os grupos desse contra-exemplo? Também, no caso, são o grupo derivado, agora o grupo derivado cíclicos do grupo generados, com essa apresentação que está aqui. Especificamente, o contra-exemplo também dos grupos, esses grupos G e H, 2 famílias, o M e N, parâmetros que tem que respeitar o N maior estricto que o M maior do que 2, e no caso mínimo para M igual a 3 e N igual a 4, dos grupos de ordem 2 elevado a 9, não grupos tão grandes, com classe de impotência 3, e o grupo derivado cíclico de ordem 4. Esses grupos estão sendo classificados agora também, praticamente, no tempo que saiu no contra-exemplo, e estava contribuindo com o Anjo em um trabalho de 2 anos. O resultado anterior para 2 grupos generados de índice de potência 2 em conjunto com ele, e deve aparecer em breve, mas aí nós iniciamos a classificação, e com o Diego, que é um aluno, fez o mestrado nessa área com o Anjo, e começou o doutorado. Agora, o Leo já tinha contra-exemplos também para as conjecturas de Sachsen-Haus, que são conjecturas que também ficaram em aberto por um bom tempo, relacionadas com o problema do isomorfismo, e aí, em conjunto com o Anjo, eles deram um contra-exemplo, no mesmo tempo quase que a gente estava fechando a classificação desses grupos, que poderia ser, em princípio, pensavam que poderia ser a resposta afirmativa, mas que poderia ser, claro, o lugar do contra-exemplo, e, de fato, aparentemente está sendo esse lugar. Monique, eu não sei como estamos de tempo, você me avisa, incluso, não estou vendo o chat, poderia voltar lá, mas vai dar aquela infinito, continua cegas aqui, você pode abrir o microfone e me avisar. Eu poderia parar aqui, mas eu tenho mais alguns slides. Não, podemos diminuir o intervalo de perguntas? Ótimo, muito obrigado. Porque esses problemas clássicos são problemas difíceis, são problemas... mas tem os problemas dos simples mortais, que dão teses, dão artigos, e que a gente, um pouco, que tem algumas coisas que contar nesse sentido, e que tem se trabalhado muito nos últimos anos, e a gente tem trabalhado em identidades, que em Minas, a UFMG, a Ana tem um grupo, identidades polinomiais, identidades de grupo, e identidades de Laurent, que são
tem tido várias, no caso particular das identidades de Lee, uma das bíblias dos Anéis de Grupo, o livro Topics do Segal, o penúltimo capítulo dedicado a propriedades de lipropriedades, e nessas lipropriedades tem tido vários artigos. Comutatividade não tem sentido, mas linipotência, insolubilidade, e algo novo está considerando não só como álgebra de Lie, sino como álgebra de Jordan. Tem algum trabalho, nilipotência, mas índice pequeno, do Poocino e do Goudet. Temos um trabalho em conjunto com o Rodrigo da UFC e a Paula da UF, algumas identidades particulares. E, no caso das identidades de grupo, que a vezes é um pouco mais básico, também nos anéis de grupo, o grupo das unidades também tem sido classificado ao longo dos anos, o caso nipotente, Lie-Engel, Lie-solúvel, isso já aparece até no livro do Segal. No caso, uma generalização das identidades de grupo, de identidades de Lohan, que são, usando a ideia de identidades polinomiais, polinômios onde se aceita a possibilidade de ter inversos e quando é satisfeito alguma identidade. E aí tem alguns resultados mais recentes que acho que até o final, se a gente chegar, comenta alguma coisa, mas já vou comentando, e são problemas, possíveis trabalhos. Já estou lembrando que tem alguma coisa que esqueci atrás, mas não. Os anéis de grupo podem ser vistos como anéis com evolução, essa intersecção entre a teoria de anéis de grupos e as diferentes áreas dos anéis com evolução. Desde o início, há uma evolução clássica, essa primeira evolução, e generalizações de maneira natural, considerando evoluções do grupo, de maneira linear, ou dentro da topologia algébrica, da categoria do Novikov, já introduzindo o homomorfismo orientação e já estendendo, de maneira geral, com involuções, a composição com involuções do grupo. Nessas involuções, considerando, nos últimos anos, tive uma atividade considerável, sentando atenção no conjuntos dos elementos simétricos e elementos antissimétricos, que são fixos e o que são levados no oposto, e no caso particular de unidades simétricas e unidades unitárias, considerando Lie propriedades, agora Jordan propriedades, dos elementos simétrico, antissimétrico, e as correspondentes identidades para unidades. Esses resultados, tem uma lista aqui, eu peguei daquela revisão bibliográfica de autores, a gente contribuiu, eu fiz o doutorado, comecei a trabalhar no caso específico da comutatividade com a evolução clássica, mas imediatamente foi estendido para a involução geral do grupo e outras involuções que não estou descrevendo, além com orientação, e não só a comutatividade, sino outras identidades maiores. E estou colocando aqui também a lista de revistas, fazendo um pouco comercial a área, além de aparecer nomes como Jean Bruno, Segal e várias pessoas, o Jesper, e revistas também que são conceituadas, não sei, o A1 é complicado, quais, não sei nem com quais novo, mas são revistas, e também tem sorte que esse resultado, o Lie, orientado do professor Segal, não publicou, recolheu vários desses resultados num livro da Springer. Não pode ser que eu esteja esquecendo algum, porque tive uma atividade bastante intensa, não tem uma ordem alfabética, não tem nenhuma ordem, é uma ordem bastante aleatória, mas queria fazer um pouco a maneira de comercial, e se eu tiver mais algum tempo, eu entraria no último dos problemas, que seria a conjectura de Hartley e algumas extensões. Agora deu 20 minutos, aí se você puder encaminhar para o final, por favor. Bom, pode ser. Eu acho que se você me tinha falado 20 minutos da apresentação.
Isso, deu 20 minutos agora de apresentação. Eu vou fazer só um comentário, e esse último slide, sim, porque relaciona identidades de grupo com identidades polinomiais. Estou terminando, acho que 2 minutos já termino, e qualquer coisa posso deixar para qualquer comentário ou pergunta. E um programa, a Conjectura Rádio estava aberto há algum tempo, e a partir do ano 94, uma trilogia de artigos, o Jean Bruno, o Jesper e a Valente, o Jean Bruno, a Valente, o Sega e o Liu fecharam um problema, primeiro considerando o corpo infinito, depois corpo finito, o Liu fechou o problema. Já o Pasma, o Liu, que foi um aluno do Pasma, já tinha classificado quando as unidades do grupo satisfazem uma identidade de grupo, e o Pasma anteriormente já tinha classificado quando satisfazem uma identidade polinomial, isso aparece até no livro dele que eu escrevi, e recentemente a gente fez uma extensão do problema, em conjunto com Del Rio também, e com Gonçalves, o Jairo do IME-USP, que é uma das mecas dos anéis de grupo. Eu estou esquecendo outros lugares, que claro que tem no Brasil, mas o IME-USP é a meca, e o Jairo um dos experientes disso, e a gente considerou, não a identidade de grupo, senão a generação considerando identidade de Lohan. Uma generação, e tem algum resultado nesse sentido que já saiu. Eu aproveito, Monique, muito obrigado para agradecer, desculpar, e eu já me inscrevo para um possível comentário final. Muito obrigada, vamos aplaudir o professor. Para a gente ficar no horário, a gente tem 3 minutos para o próximo. Se alguém tiver alguma perguntinha ou comentário rápido, o professor. Então, o professor pode fazer o seu comentário. Bom, também fui suspeito, me desculpe, porque meu comentário era mais de agradecimento à iniciativa, por estar cuidando de você, e o Alonso já tinha agradecido inicialmente cuidando a sessão. Os idealizadores do evento, o Remi, a Ana, que já vem há tempos, a pandemia se engendrando, tínhamos conversado sobre isso, e que está materializando, acho que ótimo isso estar acontecendo, e assim de momento me vem que eu tenho, no evento, tenho sentido que o sotaque mineiro tem ganhado riqueza. Eu sou suspeito para falar, mas me deixa muito feliz ver essa diversidade acontecendo, que tão de moda está tomando conta das Minas Gerais na matemática. E espero que o evento que já está sendo um sucesso, que termine assim, e que traga novos contatos e novos frutos. Muito obrigada, vamos agradecer o professor novamente. E vamos ter a nossa última palestra do professor Danilo. Então, vou apresentar o professor Danilo Sansão da Silveira, da Universidade Federal de Ouro Preto. Ele vai falar para a gente sobre condições de Engel em grupos. Muito obrigada, professor. Obrigado a você, Monique. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Primeiramente, eu queria agradecer aos organizadores pelo convite e parabenizar todos os idealizadores desse evento, né? É muito importante um evento, mas a gente sabe que também dá muito trabalho, então, parabéns pela iniciativa, Ana, Remi e tudo. A ideia da minha palestra vai ser uma palestra de divulgação. Eu não vou entrar em detalhes com demonstrações. Eu vou falar essencialmente sobre a relação entre condições de Engel em grupos e nilpotência, né? Eu vou passar brevemente por contexto histórico, falar alguns resultados mais conhecidos, depois também falar sobre alguns problemas abertos e resultados recentes, né? Então, a primeira coisa que eu vou definir, eu vou fixar N inteiro, né? Eu vou definir o que eu vou chamar aqui de comutador Engel, então, quaisquer dois elementos de um grupo, G, eu vou definir esse comutador da seguinte forma: comutador de Engel x0 y é o próprio x, e o comutador xy é o comutador usual em teoria de grupos, mais conhecido, todo o texto, e o comutador de Engel aqui, de tamanho n mais 1, é definido do jeito que x, n e y é essencialmente você tomar um computador simples aqui, x na primeira entrada e as demais n aqui é igual a y, né?
Então, você define isso dessa forma para qualquer N. Um elemento em G que é chamado um elemento Engel, eu vou aqui à esquerda, vou lidar com o elemento simplesmente à esquerda, né? Se para qualquer elemento no grupo G, x em G, vai existir um número natural, inteiro positivo aqui, que eventualmente ele pode depender tanto de x quanto de g, de tal forma que o comutador de Engel aqui de peso n vai ser igual a 1. Né? Em grupos em que todos os elementos satisfazem a propriedade dessa, que a gente vai chamar de grupo Engel. Ou seja, um grupo Engel é um grupo em que todos os elementos são elementos Engel. Uma condição mais restritiva é essa que eu vou definir agora, que eu vou dizer que um elemento aqui num grupo é N-Engel, um elemento N-Engel, aí também à esquerda, né? Ou mais geralmente, uma vez ou outra eu vou acabar usando esse termo, bounded Engel, Engel limitado, né? Se para qualquer elemento em G, nós temos que esse comutador de Engel aqui é satisfeito, onde esse N aqui, a princípio, ele depende só de G, não depende de X. Né? Então, um grupo em que todos os elementos são N-Engel, né? A gente diz que o que a gente chama de grupo N-Engel, simplesmente. Então, um grupo N-Engel é um grupo, todos os elementos são N-Engel. Então, esse é algum conceito. Só lembrando aqui, para as pessoas que não têm tanta experiência, a gente diz que um grupo é nilpotente se existe um número natural C, de tal forma que um computador longo assim, né, é igual a 1 para qualquer escolha que você toma aqui nesses computadores. Então, de certa forma, você pode encarar essas condições, que eu acabei de definir, condições de Engel ou N-Engel, como uma generalização de nilpotência. Você pensa que você tem um elemento aqui, mas os C elementos aqui à direita são todos iguais. É a identidade N-Engel. Né? Por exemplo, exemplos de grupo nilpotente são grupos abelianos, P-grupos finitos, matrizes triangulares superiores, onde a diagonal principal todas iguais a 1, né? E, como que eu acabei de falar, essa condição de Engel é uma generalização, você pode pensar que é uma generalização de grupo nilpotente, então você pode pensar que o ambiente para você buscar exemplos de grupo Engel está entre os grupos nilpotentes. Os grupos N-Engel você busca em grupos nilpotentes. Se você pensar naquela restrição mais fraca, só a condição de Engel, você pensa em grupos localmente nilpotentes. O grupo finito, o menor grupo finito que não é o grupo Engel é o S3, o grupo de permutações no conjunto 1, 2, 3. Né? Você pode notar que, se você pensa que A é um 3 ciclo, B é um 2 ciclo, então você tem que, qualquer computador, não importa o tamanho aqui, de A com B vai dar sempre A. Né? A origem desse conceito de grupo Engel surgiu naturalmente em teoria de grupo, né? Lá em Bassage, de 1902, ele já estudou pelo menos grupos 2 Engel lá, verificou que essa condição dava algumas propriedades para o grupo, mas, obviamente, o nome vem lá da álgebra de Lie, o que a gente chama de teorema Engel, diz que uma álgebra de dimensão finita, uma álgebra de Lie de dimensão finita, sobre um corpo, ela é nilpotente somente se o operador adjunto, né, de qualquer elemento dessa álgebra, ele é nilpotente. Então, dizer que o operador adjunto é nilpotente significa uma condição dessa, né? Você tem que vai existir um número natural n, tal que o operador adjunto elevado a n, aplicado em x, vai descer sempre zero para qualquer x em L. Né? Então, é uma condição, notem, esse aqui é exatamente um computador, mas aqui esse colchete aqui é da operação da álgebra de Lie, ali, o colchete que eu estou usando assim, é o colchete do grupo. Eu não sei qual foi a primeira pessoa que começou a chamar esses grupos que têm essas propriedades que definem o primeiro slide, grupo Engel, mas obviamente vem desse resultado aí, que é anterior a Banside, por exemplo. Então, qualquer grupo nilpotente, mostrei no slide anterior, ele é N-Engel para algum N, né? Então, só voltando, a gente diz que um grupo é nilpotente de classe C, né? Se ele satisfaz uma identidade desse formato aqui, C é o menor número natural com essa propriedade. Né? Então, grupo nilpotente de classe N, ele vai ser um grupo N-Engel. Né? A recíproca não é verdadeira, você tem grupos grupos não nilpotentes que são N-Engel, né? Que é o caso desse produto entrelaçado, ou produto Riff, standard, né? CP aqui, CP é um grupo ciclo de ordem P, você faz o produto entrelaçado dele com CP infinito, infinitas cópias aqui de CP, isso vai dar obviamente, um grupo infinito, ele é não nilpotente, ele não é nada especial, mas toda vez que você faz um produto if, esse grupo aqui à direita, ele é infinito, esse grupo aqui também, ele vai ter sempre trivial, então, obviamente, não pode ser nilpotente, mas dá para mostrar também que esse grupo aqui, ele é P mais 1 Engel, né? Então, é um grupo P mais 1 Engel que não é nilpotente. Né? Então, essa condição de
N-engalidade, que era um pouco mais fraca que a nilpotência. Mas a gente poderia perguntar a questão da solubilidade, será que grupo N-Engel, por exemplo, implica em solubilidade? A resposta também é não. Você tem grupos não solúveis, que são 3 Engel e ainda de expoente 5. Então, isso foi construído em 71. Então, é bastante... Não é equivalente, é uma condição bastante mais fraca, bastante fraca em relação à nilpotência. Agora, grupo localmente nilpotente, só olhar para... Localmente nilpotente significa que qualquer subgrupo finitamente gerado desse grupo é nilpotente. Então, se você pensa definição, então você tem que grupo localmente nilpotente é um grupo Engel, né? Porque você pega, para dizer que é Engel, você tem que mostrar que quaisquer 2 elementos que você toma dele, você faz um computador de Engel lá para algum tamanho, vai dar 1. Então, você pega 2 elementos, toma o subgrupo gerado por ele, é um subgrupo finitamente gerado, dentro do grupo localmente nilpotente, ele é nilpotente, então vai fazer uma identidade essa, né? Então, localmente nilpotente vai ser Engel. A recíproca também não é verdade. Você tem grupos que são Engel, mas não são localmente nilpotentes, que é o primeiro exemplo conhecido, um exemplo famoso, teorema de Gödel, um grupo que Gödel construiu isso lá em 64, ele mostra que para qualquer D maior ou igual a 2, vai existir sempre um grupo D gerado, não nilpotente, em que qualquer subgrupo que seja gerado por D menos 1 elementos, esses subgrupos vão ser nilpotentes. Então, em particular, se você pega D igual a 3, você tem exemplo aí de grupo 3 gerado, em que é Engel, né? E não nilpotente. Então, a condição de Engel não implica em local nilpotência, né? Esse grupo ele tem mais propriedades, ele é um grupo residualmente finito, periódico, ele é um P-grupo, qualquer elemento dele tem ordem e potência de grupo primo. Esse grupo aqui, ele é o primeiro grupo que apareceu como contra-exemplo a pergunta que o Banside fez lá atrás, se grupo, em geral, periódico era necessariamente finito, né? Então, esse grupo é bastante importante. Foi publicado em russo, então, nesse livro aqui você encontra uma versão da construção desse grupo lá em inglês, pelo menos. Aqui eu falei uma classe de grupos, a classe de grupos residualmente finitos, ela é importante para a minha palestra. Então, eu vou definir, você pode pensar um grupo residualmente finito, é um grupo em que a interseção de todos os subgrupos normais de índice finito é trivial, né? Outro jeito de verificar, você pode verificar que um grupo residualmente finito ele sempre pode ser imerso num produto cartesiano de uma família de grupos finitos, né? Então, em geral, isso caracteriza os grupos residualmente finitos. Então, exemplos de grupos residualmente finitos, você pode pensar grupos livres, não é óbvio, né, mas é conhecido que isso é verdade, grupos livres, grupos finitamente gerados e nilpotentes, produto cartesiano, uma família qualquer de grupos finitos, esses grupos de Gödel que eu anunciei atrás, Grigorchuk é outra família de grupos periódicos, por exemplo, infinitos, também, grupo linear finitamente gerado, ou então, em geral, automorfismos, grupo de automorfismos de G, onde G é um grupo finitamente gerado, mais residualmente finito. Alguns grupos, que chamam grupo de balsamo solitário, por exemplo, né, nessas condições aqui, esse grupo que tem essa apresentação aqui, também é residualmente finito, mas tem alguns exemplos também de grupos que não são residualmente finitos, por exemplo, mais simples, o grupo aditivo dos racionais, por exemplo, ou em geral você pode, não em geral, mas você pode pensar outro tipo de grupo que não pode ser residualmente finito, que é os grupos simples infinitos, né, um exemplo bastante importante, que chama de grupo monstro de Tarski, é um grupo infinito em que qualquer subgrupo próprio dele, não trivial, tem ordem igual a P para algum primo, né? Então, é um grupo, a princípio, bastante exótico, né? Não é óbvio que isso existe, mas foi mostrado que, pelo menos para P muito grandes, né? O Chansky, na década de 80, mostrou que esses grupos existem, né? Se o P, por exemplo, é alguma coisa assim maior que 10 elevado a 57, para números primos muito grandes, essas cotas, hoje já conhece cotas menores, mas para P, valores de primos muito grandes, esses tipos de grupos aqui existem. Eu esqueci de comentar que ele é um grupo infinito, ele é simples e 2 gerado. Qualquer 2 elementos que não comutam, você pega dentro desse grupo e vai gerar esse grupo todo. Outra família importante de grupos que não são residualmente finitos é chamado grupos livres de Banside, que é dado por essa apresentação. Você pensa que é um conjunto de letras, por exemplo, qualquer livro, e que satisfaz uma condição dessa. Você tem que grupos gerados por M elementos livres e que tenha expoente fixado. Aqui eu fixei N, então tem expoente N. Então, grupos
M gerados de expoente N, esses grupos aqui, obviamente, se M é 1 aqui, então você só tem um gerador, então isso vai ser um grupo ciclo, então obviamente é finito, mas se M é maior ou igual a 2, e se esse N aqui for um número muito grande, né, hoje em dia conhece, por exemplo, 8.000, se N for pelo menos maior que 8.000, necessariamente esse grupo aqui ele é um grupo infinito, né? E ele não pode ser residualmente finito, porque Zelmanov deu uma solução positiva ao problema restrito de Mansai, que pergunta se grupo residualmente finito de expoente, grupo residualmente finito de expoente finito, ele tem que ser localmente finito, né? Então, se esse grupo que fosse residualmente finito, para qualquer valor de Mn aqui, então ele teria que ser finito, mas Novikov e Adyan já mostrou que, para alguns valores, isso não é verdade. Em contraposição a esse grupo de Golod, é um grupo residualmente finito, finitamente gerado, tem esse teorema aqui do Chmielewski, do Tortora e Totten, né, dos italianos, de 19, diz que se você está com um grupo residualmente finito, Engel, e satisfaz uma identidade, então necessariamente esse grupo ele vai ter que ser localmente onipotente. Então, isso é um fato bastante importante. O grupo satisfazer uma identidade, isso ajuda resolver, a dar essa caracterização para essa classe de grupos residualmente finito Engel aqui, porque eles usam o que a gente chama de métodos de Lie, então, grupos que satisfazem uma identidade, quando você associa a álgebra a esses grupos, de certa forma você consegue mostrar que essa álgebra vai satisfazer uma identidade, e isso é bom. Você pode usar resultados em álgebra de Lie. Vou falar um pouco mais disso mais à frente. Então, o que sobra nessa questão dessa relação entre grupos que satisfazem a condição de Engel e localmente onipotência, você pode pensar que o que sobra é isso aqui, então. Você pergunta se grupos N Engel são localmente onipotentes. Então, esse é um problema, esse é o principal problema nessa área. Esse aqui é um caderno online de problemas em aberto em teoria de grupos. A última edição foi 2000, nesse ano mesmo. Se é um problema, estou colocando ali um problema muito, vocês vão ver que várias pessoas já lidaram com esse problema, um problema complicado, eu não estou propondo que resolva isso, mas falar sobre algumas possibilidades e o contexto histórico também. Se, por exemplo, for verdade esse problema, então você tem que um grupo finitamente gerado em Engel, ele necessariamente vai ser um grupo residualmente finito, porque grupo finitamente gerado nilpotente, ele é residualmente finito. Isso é um resultado de Philip Hall. Você pode encontrar, por exemplo, no livro do Robson, alguma coisa assim. Se não, é conhecido, por exemplo, se a resposta for não, então necessariamente vai existir um grupo N Engel, simples, não abeliano e finitamente gerado, né? Então, talvez seja exatamente isso aqui o motivo de não existir, de não ter conhecido, por exemplo, um contra-exemplo para essa pergunta, por exemplo, porque se existe, ele necessariamente ele vai ser um grupo bastante complicado. Por exemplo, se monstro de Task, que comentei com vocês anteriormente, ele é exatamente um grupo dogerado, simples, infinito. Dá para mostrar que necessariamente todos os elementos desse grupo que são Engel, na verdade não são todos, só tem a identidade dentro desse grupo que de fato é Engel. Então, esse grupo aqui ele não pode ser N Engel para algum N, né? Então, aqui não vai, a gente não consegue olhar para esse grupo e encontrar um contra-exemplo, por exemplo. Então, se existe se a resposta for não, esse grupo ele não vai ser tão simples de ser encontrado. Mas esse problema, em princípio, pode ser atacado de duas formas, pelo menos, de pensar. Você pode pensar, por exemplo, você começa com valores baixos de N, e você pode pensar para uma classe. Será que, por exemplo, a classe de grupos finitos, esse problema tem solução positiva, grupos solúveis e assim por diante, né? Então, eu vou falar algumas coisas sobre isso. O grupo 1 Engel, obviamente, é abeliano, 2 Engel tem classe 3, classe de onipotência 3, foi provado previamente por Robson, mas muitos autores atribuem a Levi, mas foi bem posterior aqui. 3 Engel, você já garante que grupos 3 Engel são necessariamente localmente onipotentes, foi provado por Heinck em 61. 4 Engel, esse é mais recente, né? Grupos 4 Engel também são localmente onipotentes. 5 Engel é aberto e assim à frente. Então, o que se conhece bem é até 4, então esse problema é aberto para N maior ou igual a 5. Então, eu vou falar agora sobre algumas classes que ele tem solução positiva, resposta positiva para essa pergunta, né? Vale aqui um comentário ainda, que
Esse problema, há mais ou menos uns 8 anos, Rips e Soares falaram que tinha um contra-exemplo a isso, se N é pelo menos 40, mas não apareceu artigo, então não é aceita essa solução. Rips é uma matemática, os dois são muito importantes, mas Rips tem um destaque. Ele deu uma série de palestras, inclusive está disponível no YouTube, mas eu não entendo, usa métodos geométricos muito complicados, eu não entendo a palestra, mas até agora ninguém aceitou isso como uma resposta para esse problema. Mas vamos lá olhar isso para quando que de fato a condição de Engel é equivalente à local onipotência. Por exemplo, se o grupo for finito, então o grupo Engel necessariamente é nilpotente. Então o grupo finito era finitamente gerado, então localmente nilpotência reduz a nilpotência. Isso foi só um primeiro grande resultado aqui nessa área. Aqui eu vou destacar aqui só alguns resultados, tem outros entre esses intervalos aí, mas os mais conhecidos são esses. Por exemplo, se o grupo for solúvel também, você tem local onipotência. Se satisfaz a condição maximal, isso aqui significa que pode pensar que qualquer subgrupo dele é finitamente gerado, então isso também é verdade. Isso 57, por exemplo, se o grupo for linear, que linear entenda como um subgrupo de matrizes sobre um corpo, isso 66, e um pouco mais recente aqui, você tem que Zellmanov provou que existe fixado um certo n, existe um conjunto de primos, chama que π, que depende desse n a princípio, que qualquer grupo localmente nilpotente, nota, você está partindo de grupos localmente nilpotentes, mas que também são N-Engel, e que não possui π elementos, um π elemento aqui é um elemento do grupo que tem ordem infinita, e que essa ordem não se escreve como um produto de primos que estão dentro desse conjunto. Então, você tem que estar, para que esse teorema valha, você está em um grupo localmente nilpotente, N-Engel, sem elementos dessa característica. Então, se você está com isso, você tem necessariamente que o grupo G, então, ele é nilpotente, e você consegue limitar a classe dele em função só de N, que é a vinda da condição de Engel aqui. Então, em particular, por exemplo, se o grupo não tem torção, se todo mundo é livre de torção, todo elemento lá tem ordem infinita, então, obviamente, não vai ter π elementos, então, qualquer grupo localmente nilpotente, livre de torção, e N-Engel, ele é nilpotente, e a classe dele você consegue limitar em função de N. Depois disso, você tem também que grupos residualmente finitos, aqui é residualmente finito, N-Engel é localmente nilpotente. Se você combina isso com o teorema de Zoll, residualmente finito N-Engel é também residualmente nilpotente, mas isso prova isso para grupos residualmente finitos. Para grupos topológicos, Wilson e Zellmanov provaram que todo grupo profinito Engel, ele é localmente nilpotente. Eu não vou falar sobre localmente nilpotente, porque o Wagner já me ajudou isso, anteriormente já definiu brevemente o que é um grupo profinito. Mas se você pode pensar, talvez alguém não assistiu, você pode pensar o seguinte: exemplos de grupo profinito, você pega uma classe de grupos finitos, cada um desses grupos você olha com a topologia discreta, você toma o produto cartesiano dessa classe de grupos e equipa esse produto cartesiano com a topologia produto, e você olha ali subgrupos fechados dentro desse grupo. Isso vai dar um grupo topológico, esse produto cartesiano. Você olha ali subgrupos fechados. Isso é um exemplo de grupo profinito. Na verdade, qualquer grupo profinito ele pode ser olhado dessa forma. Um subgrupo fechado, um produto cartesiano de grupos finitos. Então, grupos profinitos, aqui só Engel, ele você garante a local onipotência. A topologia ajuda aqui, do grupo profinito, ajuda que você não precise que tenha N-Engel. Obviamente, se você tem um grupo profinito N-Engel, isso é localmente nilpotente, mas a topologia ajuda que você não precisa de impor a condição mais restritiva de ser N-Engel, mas pode ser simplesmente Engel. Também vale para o que chama de grupos ordenáveis. Um grupo ordenável é um grupo que admite ali uma ordem total sobre conjunto de elementos e que essa ordem ela é compatível com o produto. Você tem que x é menor ou igual a y, então necessariamente você pode multiplicar por A em ambos os lados e por B à esquerda e por B à direita, isso a desigualdade é mantida. Então, isso é chamado de grupos ordenáveis. Tem grupos ordenáveis à esquerda e à direita, nesse mesmo sentido, mas o que foi mostrado é que se for um grupo ordenável N-Engel, ele é nilpotente, não só localmente nilpotente, mas ele é nilpotente de fato. Exemplos de grupos ordenáveis, por exemplo, grupos de livre de torção nilpotentes, são exemplos de grupos desses. Eles também mostraram que grupos localmente graduados N-Engel são localmente nilpotentes. Aqui, localmente graduado, você pode... essa classe de grupos é uma classe bastante ampla, você pode pensar, os grupos residualmente finitos estão aí dentro dessa classe, mas um grupo é localmente graduado. Se você pensa qualquer subgrupo
não trivial dele, é finitamente gerado, ele tem um subgrupo de índice finito. Então, isso que é um grupo localmente graduado. Então, grupos localmente graduados, N-ângulo é localmente nilpotente. Então, essa classe que inclui, por exemplo, a classe de grupos residualmente finitos. Então, isso aqui é uma generalização desse teorema de Wilson, que eu citei acima. Em 2002, Smith também provou que grupo N-ângulo, em que todo subgrupo é subnormal, também é nilpotente. Generalizando aquele teorema acima do Zelmanov e do Wilson, eles provaram que grupos compactos, ângulo, eles são localmente nilpotentes também. Dá para falar alguma coisa sobre a estrutura de grupos N-ângulo? Então, eu quero falar alguma coisa. Professor, desculpa, pois não. que eu acho que você não viu o chat. Deu 20 minutos, se você puder ir finalizando, por favor. Ok. Então, só mais 2 minutinhos, desculpa, eu deixei passar aqui. Então, Burns, Medvedev, eles provaram que se você está com um grupo... A classe é muito maior que essa, só a classe residualmente finitos, mas só para entender, se você está aqui com grupos residualmente finitos, N-ângulo, então você consegue duas constantes que dependem só de N, C é de tal forma que você tem essa igualdade aqui. Isso aqui é como está C é o termo da série inferior aqui de G, elevado a E, dá 1, então significa que tem expoente dividindo E, ou você calcula gama C de G elevado a E, isso também dá 1. Não tem agitação, o mesmo C e o mesmo E aqui, né? Essa aqui é um teorema que diz mais sobre a estrutura, então o que dá para dizer próximo disso, né, pelo menos um resultado aqui, é que ao invés de você pensar em elementos do grupo seno-ângulo, do jeito que está aqui, você está com grupos em que todos os elementos dele são N-ângulo, então eu vou pensar o seguinte, eu vou pensar um grupo também residualmente finitamente gerado, não vou supor que todos os elementos são N-ângulo, mas uma potência fixada de todos os elementos aqui são N-ângulo. Então, x elevado a m para algum m aqui pré-fixado é N-ângulo. Então, a gente conseguiu mostrar também o resultado análogo esse anterior, que o grupo necessariamente você consegue mostrar que ele é nilpotente de classe n limitada por finito, né? O teorema anterior ele diz aqui, você pode pensar nessa primeira igualdade, que ele mostra que um grupo residualmente finito N-ângulo, ele é expoente finito por classe limitada, né? Se você colocar uma condição mais fraca aqui, você perde alguma coisa, você precisa que o grupo seja finitamente gerado, mas você também consegue alguma coisa próxima daquilo. Você tem que o G ele é nilpotente de classe limitada por finito. Ele tem um subgrupo nilpotente de classe limitada em função só de N por finito, tal que o quociente é finito. Então, de certa forma, é esse teorema que tenta aproximar desse teorema aqui, Burns-Medvedev. Algumas perguntas podem ser feitas aqui, por exemplo, que outras classes podem ser feitas, se é possível tirar essa hipótese que é finitamente gerado aqui, do mesmo jeito que o teorema acima foi feito. E também a questão se dá para limitar, por exemplo, aqui eu limitei só a classe, será que dá para limitar o tamanho aqui também? Será que um grupo que satisfaz uma condição dessa, né, será que você consegue limitar, mostrar que ele vai ser nilpotente de classe limitada por finito com uma ordem limitada, possivelmente dependendo da quantidade aqui de geradores e do M, que vai acabar, o expoente vai acabar dependendo de M também, e a quantidade de geradores aqui. Só para finalizar agora, essa última frase, não é tão óbvio esse tipo de teorema aqui, porque a princípio você tem aqui todos os elementos x elevado à emissão N-ângulo, então você pode pensar, então você pega todos os elementos ali gerados por essas potências, então pode dar um grupo ângulo. Isso não é verdade, em geral, produtos de elemento ângulo não é ângulo, né? Isso foi enunciado lá em 2005, mas não tem uma prova escrita, mas Bartol, depois, usando métodos computacionais, verificou que de fato é verdade, inclusive dando um exemplo mais detalhado aí, que de fato existem grupos gerados por uma quantidade finita de elementos ângulo que não são ângulo. Então, era isso. Desculpa, eu não vi o chat aqui. Desculpa eu ter passado um pouquinho. Obrigado. Vamos agradecer ao professor Danilo. Perguntas ou comentários? Professor Osnel, pode falar. Guardei um pouquinho, Monique, porque não tenho a pergunta exata para o Danilo, porque eu precisaria ver, mas queria comentar
que é bom saber que tem alguém aqui no evento, alguém na Minas Gerais que trabalha com NENG. Eu até se tivesse tido a possibilidade de trocar com ele, sabendo o assunto, porque acho que tivesse facilitado alguma parte de mim disso. Mas preparando a palestra, Danilo, eu pensava, porque o NENG é uma propriedade, já a gente está trabalhando com alguma identidade polinomial no anel do grupo bem específica, o NENG é mais específica, mas trabalhando de nilpotência, se usa muitas vezes o Lioenengel, e é uma coisa que eu tenho aí que precisaria buscar. Claro que aí você precisa saber coisas específicas de Enengel, o que pode ser relativamente simples e perde interesse, ou pode ser muito difícil. Eu já vou aproveitar já para te pedir, não tenho uma pergunta, mas já te pedir os slides, se você me puder enviar, porque gostaria de dar uma olhada com mais cuidado, e quem sabe aí eu poderia te fazer uma pergunta depois mais específica, eu precisaria olhar. Ok, sim. O seu e-mail você encontra no site da sua universidade, eu acho, né? Tá mutado. Professor Osnel, se você puder colocar o seu e-mail aqui no chat para o professor Danilo. Aí verdade. Ok, ajuda. Eu te envio a palestra, sim. Mais alguma pergunta ou comentário? Aí colocou o contato. Ok, obrigado. Eu te envio a palestra. Então, vamos agradecer novamente ao professor Danilo. Muito obrigada a todos os palestrantes do dia de hoje. Foi muito bom. E passo a palavra aos organizadores, se quiserem falar alguma coisa. Obrigada. Eu vou deixar a Ana falar. Eu, Alonso. Gente, eu só agradeço a todos os que aceitaram o nosso convite, né, para estar aqui palestrando. Agradeço demais os apresentadores, a apresentadora, Monique, e realmente é isso que a gente quer, né? Agora, o Osnel pedindo o e-mail da Danilo, a gente quer isso, a gente quer gente das universidades interagindo. A gente está aqui dentro de um estado maravilhoso, que está cheio de potencial para avançar, e a minha área é álgebra, mas eu estava muito cheia de coisas, e hoje, particularmente, aconteceram alguns episódios, mas eu gostaria de estar aqui nessa sessão. Eu tenho uma sessão onde eu estou coordenando, estou participando lá, e foi um prazer estar aqui, rever todo mundo, e com alegria, e ver como que a sessão ficou cheia, muito legal. E a ideia é essa, tá? Assim, a Monique lá em São João del Rei, o Danilo na UFOP, o Osnel na UFLA, o Alonso lá na Uberlândia, eu aqui. Então, assim, cada um, a gente vai ter que interagir de alguma maneira. A ideia do evento é essa. Eu vou sair, vou me despedir e vou agradecer aí a todos que proferiram palestra hoje e ontem também, atrasado, tá? E amanhã tem palestra, eu vou participar. Amanhã vai dar. Obrigada, gente. Valeu.